Olá, estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14. E também, se você não assistiu às outras entrevistas deste e de outros programas da TV Cidade, acesse o YouTube no @TV Cidade Farroupilha. E se você quer ser um dos patrocinadores deste programa e aparecer na nossa televisão de divulgação, entre em contato no número que está aparecendo abaixo ou então pelas redes sociais da TV Cidade Farroupilha. E hoje, no nosso programa, a nossa convidada super especial está diretamente conectada conosco de Lisboa, Portugal, Rijarda Aristóteles. Seja muito bem-vinda a esse programa. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Ana. É um prazer muito grande partilhar aqui com você esse momento, assim, na nossa TV Cidade, né, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Para que é melhor? A Rijarda, gente, ela tem uma história incrível de vida. Apesar dela estar falando de Portugal, ela é super brasileira, é uma brasileiríssima, uma mulher de garra, de força e uma empreendedora de visão. Por isso que ela está aqui hoje no nosso programa e vai contar essa história muito inspiradora para que a gente possa inspirar também na história dela e nos resultados em todas as conquistas que ela já alcançou. Rijarda, conta por gentileza um pouco da tua história. Obrigada, Ana. Então, isso é muito bom, não é? Nós conseguirmos fazer aquilo que nós gostamos e ainda inspirar outras mulheres. E quando eu falo mulheres, não é no sentido somente da questão do gênero. Quando nós falamos inspirar mulheres, resultados positivos nas vidas econômicas e de empresas de mulheres, nós, na realidade, estamos falando das famílias, da sociedade, dos relacionamentos, não é? Então, por quê? Porque a mulher, normalmente, quando ela tem o seu negócio, ela pensa de um modo absolutamente alargado, né? Então, assim, com os nossos resultados positivos, nós acabamos também por impactar positivamente a própria sociedade, não é? Então, eu tenho isso muito claro. A minha história é, de fato, uma história muito inspiradora. Eu gosto dela, não é? Foi construída por mim, claro que sempre com a participação de outras pessoas, e é importante você que é empreendedora, que está começando agora, pense naquela pessoa do seu lado, aquela pessoa que está ali na frente, que pode tranquilamente ser de uma grande ajuda dentro do seu negócio. Então, hoje eu estou aqui, como bem disse a Ana, em Lisboa, em Portugal, sou uma cearense, uma nordestina, né, com muito orgulho, e saí do meu estado, fui empreender. Na realidade, eu comecei a empreender em São Paulo e no Rio de Janeiro, como a boa parte dos nordestinos. Tive lá grandes empresas na área de comunicação, inclusive o primeiro canal médico de televisão que tive, juntamente com um sócio gaúcho, não é? E tive sempre muito essa ideia de que nós mulheres temos algumas valências. Nós temos a capacidade enorme de gerenciar muitas coisas simultaneamente. Isso não é peso, eu digo sempre isso, porque muitas vezes pensamos isso como peso, e não é. Essa capacidade que nós desenvolvemos de fazer muitas coisas simultaneamente, quando nós transpomos isso para o nosso negócio, é uma mais-valia que não tem preço. Não é? Então, comecei a empreender de fato no Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo essas empresas, uma editora, uma agência de realização de eventos, não é? E esse canal médico, não é? Sempre acreditando muito que a gente não faz nada sozinho ou sozinhas. Nós precisamos uns dos outros para crescermos os nossos negócios. Claro que o empreender, a responsabilidade é muito individual, depende muito das decisões que nós tomamos.
E essas decisões normalmente são individuais, são pessoais, não é? Porque, inclusive, o preço dessas decisões nós é quem pagamos. Então, assim, é outra dica, Ana, que eu gosto sempre de dar, não é? É que faça tudo no coletivo, mas tenha consciência de que os resultados são seus resultados, porque as decisões são tomadas por si, não é? Então, assim, não adianta nós jogarmos a responsabilidade nas mãos das outras pessoas, porque não é por aí, não é? Então, assim, Ana, então minha história tem isso, tem esse empreendedorismo no Brasil. Depois eu resolvi fazer um sabático, não é? Aos 38 anos, naquele momento em que todas nós passamos, que é a virada de chave, não é? Quando nós alcançamos alguns patamares de sucesso e nós nos perguntamos: epa, será que é só para isso mesmo que eu trabalhei tanto? Será que a vida só é isso, só é o ter? É o nosso ser gritando, que não é só isso, não é? E aí foi que eu deixei tudo e resolvi fazer um sabático que foi muito importante, que foi o meu encontro comigo mesma, não é? Até então era muito trabalho, muito fazer, muito ter, não é? Minhas empresas sempre cresceram muito, muito em cima do resultado do trabalho, é muita transpiração. Não é sorte. Em empreendedorismo não tem sorte. Tem muito trabalho, não é? Inspiração e transpiração, não é? Inspira e transpira. É inspirado e transpira, não é? Porque é só com o trabalho que a gente consegue. E aí, depois desse sabático, é que voltei ao Brasil e fui empreender lá também. Tive, inclusive, lojas de roupa, sempre trabalhando muito. Porém, em 2014, eu resolvi mudar-me para Portugal para fazer um doutoramento, um doutorado, não é, na minha área de história, minha área de formação é história, e foi daí que entrou hoje o nosso Clube Mulheres de Negócios de Portugal. Eu tenho uma honra muito grande de ter a Ana, essa nossa apresentadora linda, empreendedora de primeira ordem, uma mulher de negócio, como a nossa embaixadora, né, aí no Brasil, não é? E com muitas mulheres extraordinárias que fazem parte aqui do clube. Então, Rijarda, a honra é minha de tê-la aqui conosco, de trazer essa história tão incrível, onde mostra para as outras mulheres que sim, é possível. E você precisa trabalhar muito. E entra nesse contexto que você traz de inspira, respira, não pira, continua fazendo, porque o resultado virá. Mas isso depende muito mais de nós do que muitas vezes quando a gente tem aquele pensamento do externo, né, de achar que é o outro, que é o momento político, ou que talvez o país não está bem, o Estado não está bem, e a gente começa a encontrar, muitas vezes, desculpas e até mesmo problemas para justificar, muitas vezes, aquela desistência, aquele sentimento de solitude, que é aí onde os grupos de coletivos femininos entram em ação. E com muita honra, eu sou uma das embaixadoras do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal, a qual a Rijarda é a presidente, e a gente está fazendo muito barulho e está vindo muito barulho por aí, que a gente vai saber durante a nossa entrevista. Então, vocês fiquem aqui com a gente para saber o que que a gente está fazendo, e eu vou pedir para a Rijarda trazer para a gente o que é o clube, qual o objetivo do clube e quem pode estar, né? Boa. É uma alegria muito grande hoje nós liderarmos um grupo de mulheres, uma rede de mulheres internacional em língua portuguesa, Ana. Esse sempre foi o meu desejo, então, na realidade, hoje eu vivo um sonho, não é? Que é de empreender para o outro, não é? Para a outra. Então, o Clube Mulheres de Negócios de Portugal, que nasce exatamente em Lisboa em 2020, um pouquinho antes, 2 dias antes do primeiro fechamento do lockdown aqui de Portugal, né? E nós, com um grupo de mulheres extraordinárias, não é? Estávamos fazendo uma reunião exatamente desse grupo,
e eu decidi ali criar o nosso Clube Mulheres de Negócio Portugal, né? E de lá para cá, de fato, o clube vem a responder exatamente uma necessidade que era muito clara e muito premente nas mulheres, não é? Por quê? Porque nós, ao empreendermos, né, e eu estou falando não só da micro, pequena, mas da média empreendedora também, nós procuramos sempre atender a um desejo nosso. Né? Quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, aquilo que faz sentido para nós e para a coletividade. Então, quando nós fazemos isso, é algo que realmente faz muito sentido. Então, por isso é que nasceu exatamente o clube, com essa ideia dessa rede, que eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar aí com os seus telespectadores, com as suas telespectadoras, porque o clube, um dos critérios para entrar nele é não ser sexista. E por que não? Isso que a Ana falou muito bem. Nós não podemos jogar na mão do outro um poder que é nosso. Um poder que é nosso. Então, na hora que eu digo que eu não faço porque fulano não quer, que eu não vou avante porque o governo não deixa, ou eu não vou fazer isso porque Jesus não permite, eu estou jogando, tirando de mim, primeiro, uma responsabilidade que é absolutamente individual. Dois, estou dizendo para o outro que eu não vou ter sucesso porque na hora que eu jogo na mão do outro a responsabilidade pelo meu sucesso, às vezes eles não estão nem pedindo, não é? Normalmente ninguém pede esse poder, nós estamos jogando assim. Eu estou tirando de mim o protagonismo por fazer as coisas darem certo. Ora, o meu negócio só eu entendo como negócio de um modo mais global. Eu posso ter milhares de funcionários, mas o negócio, se fui eu quem criei, se sou eu que estou à frente, ele é 100% autoral. Então, não tem por que eu transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Não é? Por isso é que tanto o sucesso quanto a desistência, que é sinônimo de fracasso. Então, fracasso, na realidade, gente, é a desistência do seu sonho, é a desistência daquilo que você acredita, é a desistência de você dar certo. Então, assim, é uma coisa que nós, dentro do clube, nós praticamos muito isso, né, Ana? É de fato, criar esta rede internacional onde as mulheres trabalham neste coletivo e uma vai fazendo partilhas e parcerias umas com as outras. E com isso nós nos sentimos absolutamente protegidas, no sentido de que nós sabemos que não estamos sozinhas. Isso também é uma grande questão que é importante nós trazermos aqui. Muitas vezes nós queremos fazer a coisa, não é? E a gente não sabe como, porque nos sentimos sós. Nós não olhamos para a outra que também provavelmente está passando pelos mesmos desafios. Porque os desafios de nós mulheres, os desafios de nós mulheres e empreendedoras, pode mudar de endereço, da geografia, porém são praticamente os mesmos, não é? Então, é isso assim que, de certo modo, o Clube Mulheres de Negócio faz. Suporta, dá essa liga, junta mulheres de várias partes do mundo, tanto para serem embaixadoras, ou seja, as mulheres de negócios, como também as empreendedoras. Então, nós temos dois níveis dentro do clube, não é? Que são já aquelas senhoras a partir dos 40, não é? Em torno dos 40, 38, 40. A Ana, acho que é a mais jovem do nosso, do nosso clube, mas ela, como ela é uma empreendedora, uma mulher de negócio de muito sucesso, inclusive, ela faz parte das embaixadoras, não é? Então, nós temos essas mulheres, e temos também as empreendedoras, que nós desenvolvemos e ajudamos no sentido da capacitação, no sentido de apresentar para elas as possibilidades do relacionamento internacional em língua portuguesa. Apresentamos e juntamos as mulheres de negócio com as empreendedoras para que juntas possam estabelecer grandes parcerias. Então, esse é um pouco o espírito do Clube Mulheres de Negócio de Portugal, não é? Que é, na realidade, um clube internacional em língua portuguesa.
Olha que maravilha! A gente compreende esse contexto tão extenso, o qual contribui e colabora de forma nacional e internacionalmente para o desenvolvimento de mulheres, de profissionais, empreendedoras e também quando a gente consegue desenvolver o nosso lado profissional, o qual nos traz a nossa liberdade financeira. Com certeza, isso também estimula o desenvolvimento de nós como mulheres, como pessoas. E eu vou trazer esse contexto da liberdade financeira para a Rijarda continuar conversando sobre isso para a gente, porque ela tem falas incríveis referente a isso, que sim, é muito importante que você está aí nos assistindo, escute com muita atenção e de coração aberto as falas dela, porque nos fortalece muito para a gente enxergar muitas vezes os nossos caminhos de forma mais forte, mais resiliente e até muitas vezes antifrágil. Rijarda, Adorei isso. E é muito isso. Olhe, Ana, esta é uma bandeira que eu acredito, eu levanto, defendo. A primeira liberdade da mulher é a financeira. A primeira liberdade da mulher é a financeira. E por que isso? Porque nós estamos o tempo todo fazendo as nossas escolhas. Se eu não tenho como pagar o preço por essas escolhas, eu vou estar sempre refém de alguma situação, ok? Então, nesse sentido é que é importante nós pensarmos em desenvolvermos essa nossa capacidade empreendedora de negócios. E atenção, não precisa todo mundo abrir empresa. Nós podemos ser uma intraempreendedora, ou seja, uma empreendedora que trabalha por conta de outra pessoa, mas nós vamos ser sempre aquela mulher que vamos estar à frente, que vamos levar avante aquilo que a gente acredita. Não precisa abrir empresa, necessariamente abrir empresa. Para você ser empreendedora, é você demonstrar onde você estiver o quanto você é importante e fundamental dentro daquele negócio. E aí você vai aprender, e tem que aprender, inclusive, a valorizar esse seu recurso, não é? Que essa é uma outra coisa que nós trabalhamos muito dentro do clube, não é? É como nós conseguimos valorizar estas nossas capacidades. Nós não podemos ficar o tempo todo achando que porque a sociedade nos coloca em determinada posição que nós devemos aceitar. Nós devemos questionar, devemos entender se é lá mesmo o nosso lugar. Porque eu acredito mesmo que na hora que nós, mulheres, começamos a agir de uma maneira mais protagonista e assertiva, no sentido de nos valorizarmos com a nossa inteligência, né, com a nossa criatividade, com essa nossa forma de fazer muitas coisas simultaneamente e, atenção, bem feitas, não é? Nós vamos começar a perceber que nós temos direito à equidade, não é nenhum favor à equidade hoje, quando, pelo mesmo trabalho, eu devo ganhar igual a qualquer outra pessoa. Não aceite. Se você é uma profissional, de fato, que faz a coisa acontecer, você tem que ganhar o mesmo que outras pessoas. Isso não é favor, isso é direito, né? E nós, inclusive, dentro do clube, Ana, por falar nisto, nessa questão específica, nós vamos ter agora, em março, o nosso congresso, não é, das embaixadoras do clube. E uma das questões que nós vamos trazer para que as instituições que lá estejam é exatamente um compromisso de equidade, principalmente na questão dos financiamentos para negócios liderados por mulheres. É hora de acabar com essa história que, às vezes, nós temos 10 mulheres pleiteando um financiamento e um homem, e eu não estou questionando aqui nada disso, mas é para entender, nós vamos lá para o final da fila e, normalmente, o financiamento é dado, e aí nós precisamos entender quais são os critérios. Se forem critérios absolutamente técnicos e éculos, é natural que assim seja. Agora, se não, nós temos que entender e nós vamos começar a querer, não ocupar o lugar que nos cabe na sociedade. Nós somos
a metade, às vezes mais, às vezes menos, do que da população do mundo, não é? E não vamos nem dizer que cuidamos da outra metade, quem deve cuidar junto. Mas estamos aí a desenvolver muitas coisas, não é? Somos inteligentes, nós estamos fazendo mais doutoramentos, mais mestrados, estamos nos capacitando cada vez mais. É comprovado que nós somos melhores pagadoras. Então, o que é isso? Por que na hora de eu receber, de eu ter um financiamento, eu não tenho estas questões levadas em conta? Ok? Então, isso aí são situações que nós vamos começar, de fato, a trazer, porque, de fato, a primeira liberdade da mulher é a financeira, e nós queremos contribuir cada vez mais para a economia do mundo, para os negócios do mundo, não é? Para as comunidades, a partir dos nossos negócios, e principalmente da nossa criatividade e da nossa forma alargada de gestão. Olha só que maravilha! A gente começa a se fortalecer cada vez que a gente escuta a Rijarda falando, bem como as outras colegas do nosso coletivo, do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal, as quais também compartilham dessa visão da liberdade financeira e estão aí, ou sendo empreendedoras, empresárias ou profissionais, mas que buscam pelo mesmo propósito, o mesmo objetivo. E pensando nisso, nós teremos este congresso que a Rijarda trouxe já a informação ali, referente a esse encontro maravilhoso dessas mulheres e também de muitas outras. Eu vou pedir para a Rijarda trazer essas informações referente a esse congresso que vai acontecer. Ai, que bom. E o bom de tudo é que nós vamos ter também a participação da Ana, ela vai ter lá a nossa TV do Congresso, vai ser totalmente coordenada e comandada aí pela Ana Paula, então é uma alegria muito grande, não é? Vamos ter lá o nosso estúdio e vamos gravar todo mundo que estará lá presente nesse congresso. O que é que acontece? Chama-se Conecte-se. O Conecte-se é o nosso encontro presencial. Por nós sermos um clube internacional, é claro que nós nos relacionamos muito através, pronto, dos meios virtuais, não é? E uma vez por ano, nós nos reunimos para fazermos aquilo que nós mais gostamos, que é partilha de conhecimento, network e negócios. E além, obviamente, não é, de nos divertirmos, rirmos à vontade, não é? Ter a nossa reunião presencial do clube e fazer a comemoração do aniversário do nosso clube, que é sempre, óbvio, no mês de março. Então, esse ano, e sempre acontece assim, Ana, um ano em Portugal e o ano seguinte no Brasil. Então, ano passado, 2022, nós fizemos aqui na cidade de Lisboa e na cidade do Porto, e foi maravilhoso. Nós fomos muito bem recebidas aqui em Portugal, não é? Ao ponto de que pela primeira vez, é claro, pronto, é como se fosse a prefeitura, não é, do Porto. Nós fomos recebidos pelo senhor presidente, né, o doutor Rui Moreira, e sabe o que? Ao som de tico-tico no fubá, a camerata do Exército, né, os musicistas do Exército, tocando as músicas brasileiras para receber as mulheres do clube. Então, assim, fomos muito bem recebidos, tanto lá no Porto quanto aqui em Lisboa. E este ano, 2023, nós vamos repetir a dose, só que desta vez no nosso Brasil, não é? Em Fortaleza, que por acaso é a minha cidade, mas não foi só por isso. É claro que teve, não é? Porque é muito bom a gente voltar à nossa cidade, levando coisas maravilhosas, mostrando aos nossos conterrâneos que pode dar certo, que a gente pode fazer a coisa certa, a coisa justa, a coisa próspera, e que nós podemos conseguir aquilo que a gente quer. Então, esse congresso, então, acontecerá em Fortaleza, não é? Numa parceria extraordinária com o SEBRAE do Ceará, que disse que é realmente lá os diretores, o doutor Alci, o superintendente, o doutor Cartacho, o diretor financeiro, o doutor Ayrton, que são pessoas que têm uma visão muito alargada da questão da participação de mulheres nos processos decisórios e de concretização de negócios, né? Então, esse nosso congresso tem o beneplácito e a parceria, que eu sou muito grata,
do Sebrae, não é? E vamos fazer nesse congresso, no dia 23, o primeiro programa Empreender Feminino ao vivo. Então, o programa Empreender Feminino, que é um programa virtual e que nós já fazemos com muitas instituições aí no Brasil, né, e vamos entrar esse ano em África, nós vamos fazê-lo ao vivo. Então, são as nossas embaixadoras ali fazendo esse trabalho de melhorar cada vez mais o conhecimento das nossas empreendedoras, principalmente da economia circular e da economia criativa. Então, esse é o dia 23, nós vamos passar o dia numa imersão, não é, com muitas embaixadoras ali levando esse conhecimento. Depois fazemos no dia seguinte a parte toda de network. O dia 24, nós vamos ter como temas centrais a economia criativa, a economia circular, a internacionalização de empresas para outros países que não somente o Brasil. E vamos ter aí, como dizia antes, a presença de grandes instituições nacionais e internacionais, não é? Onde nesse espírito, não é, conjunto de criarmos pontes para que cada vez mais mulheres encontrem, dentro desse palco da vida, desse palco dos negócios, não é, espaços para que nós projetemos o que nós queremos para o mundo. Não é? E eu repito, quando eu falo mulheres, eu vejo mesmo o que vem do lado e atrás dessa mulher, não é? Que são as famílias, que são as sociedades nas quais elas vivem, não é? Ou seja, o mundo sai ganhando muito quando todas nós e todos nós, homens inteligentes, pensam, pensam iguais a nós, não é? No sentido da equidade, da diversidade e da inclusão. Então, quando nós temos homens inteligentes, mulheres inteligentes, nós conseguimos avançar e muito, não é? E é isso que vai acontecer aí no Conex nos dias 23 e 24 de março. É só entrar no site do clube, no Clube Mulheres de Negócios pt.com, Clube Mulheres de Negócios pt.com, entra lá e tem todas as informações, inclusive as mulheres maravilhosas e os homens maravilhosos que estarão lá no sentido imbuídos dessa partilha internacional em língua portuguesa. Viu? É maravilhoso escutá-la. Imagina vê-la em ação. Fica o convite para que você participe, conheça mais sobre o Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. Neste número que aparece aqui embaixo, pode mandar a mensagem que eu respondo para todos vocês como que funciona, o que faço para poder ser membro deste grupo e também participar deste evento incrível lá em Fortaleza. Nada menos do que isso, né? A gente vai estar lá justamente participando de toda a programação. Mas, Rijarda, é muito bom te ouvir, é muito bom saber cada vez mais dessas informações, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Então, primeiro, assim, nós mulheres, nós já somos empreendedoras por natureza. Que isto seja não um peso, mas uma forma de você significar a sua vida. Nós viemos o mundo para sermos felizes, para criarmos pontes. Nós não viemos ao mundo para nada além do que isso. Então, assim, e convido, né, claro, você para conhecer mais de perto o nosso Clube Mulheres de Negócios de Portugal. Nós temos ali espaço que serve como uma luva para o seu negócio e para você. E como bem disse a Ana, qualquer pergunta pode também dirigir a ela. Ela é a nossa representante aí na sua cidade, no seu estado e no nosso Brasil. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada a você que nos acompanhou nesse programa. E sigam sempre a Ana, porque essa senhora aí sabe muito sobre comunicação. A gente aprende com aquelas que são melhores que nós e que já passaram por este caminho, como a Rijarda, né? Rijarda, muita gratidão, gratidão a todos que ficaram aqui conosco até agora assistindo. Entre em contato conosco, mande mensagem, que estarei à disposição para poder responder e sanar as dúvidas que vocês enviarem. Até mais, até o próximo Empreendedoras pelo Mundo, nas quartas-feiras, às 19 horas,
aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14.